A minha experiência nesse estágio de observações, primeiro estágio, primeiramente, né, que eu tinha pensado que ia ser a gente observando os pacientes lá dentro da clínica e tal, eles, tipo, como o psicólogo faz, né? Só que não ia ser assim. Fiquei muito triste por essa situação, mas aí veio a questão do relatório, das observações que eu poderia observar os estudantes. Achei meio estranho de começo, e a gente vai ficar observando o que eu observo todo dia. Falei, mas ok, vamos tentar. Aí chegou no primeiro, começamos a observar a cantina, aí a minha sensação de observar a cantina foi, além de eu não usar Hipoquer, que foi não julgamento, ainda foi interessante, porque eu vi muita coisa, o povo no celular, eu vi outras pessoas comendo, vi bastante coisa, assim, eu falei, cara, pior que dá pra observar mesmo, assim, julgamento e tal, eu falei, vamos continuar. Aí continuei observando o resto, achei muito legal fazer o relatório com a Larissa, porque ela tem mais, né, tem muito mais da tecnologia do que eu, ainda bem que ela foi minha dupla, meu Deus, porque senão se eu estivesse sozinha eu teria me lascado, mas falei, interessante, muito interessante fazer as observações, eu conheci outras dependências da faculdade, conheci um outro lado dos alunos que, tipo, pra mim, nossa, eu falei, gente, se não fosse por causa do estágio eu nunca teria reparado, mas gostei bastante, espero continuar fazendo, óbvio que eu vou fazer, né, mas eu espero que a partir de agora seja um pouco mais fácil a questão, né, das observações, porque eu queria muito sair daqui, né, da faculdade pra poder ver se é a mesma coisa, a mesma situação. I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees, but I just see the memories as they come. A minha experiência do estágio, na verdade, foi até uma diferença da visão da Aisha, né, que foi a minha dupla, a pessoa que fez comigo o estágio. Eu já esperava que iria ser assim como foi, porque eu já fui focada em observar o comportamento das pessoas, né? Eu gosto dessa parte, eu estudo essa parte do comportamento. Me senti um pouco perdida no começo, mas depois meio que tudo foi se encaixando. É claro que futuramente eu também quero sair daqui, ir para as clínicas, hospitais, ter a experiência diferente, mas focando mais no olhar dessa experiência do estágio em si, eu foquei em aprender mais, estudar mais, ler mais sobre o comportamento, coisas que eu nem sabia que, tipo, poderia ser normal para a sociedade, eu consegui pontuar, enxergar e debater com esses conflitos que eu tinha dentro de mim. Foi muito legal. Apesar de termos as opiniões controversas, né, eu e a Aisha, ela acredita em uma visão, eu acredito mais no comportamento, que a pessoa é, sim, moldada pelo ambiente que ela vive, e a Aisha, ela acredita numa outra visão, e também tá tudo bem. Foi algo que complementou na minha vida, aprendi também com ela, querendo ou não, coisas que ela não concorda, tá tudo bem eu discordar, porque eu acho que é sobre isso, o olhar em si, e foi muito bom aprender a ter esse olhar, aprender a escutar mais as pessoas. Eu me via muito atropelando as pessoas antes, apesar de ser uma pessoa muito calma, eu atropelava, não esperava ela terminar de falar, então eu aprendi a ter essa visão e esse controle, que observar as pessoas não é nada fácil, e por trás de todos esses comportamentos, seja ajustar a alça da bolsa, mexer no cabelo, tem uma história de vida de um ambiente daquele ser humano muito pessoal. Então foi muito rico para mim esse estágio. Então, no início da observação, eu fiquei um pouco confusa, com medo, um frio na barriga, né? Porque você está me ligando umas questões éticas, morais e... Eu não sabia, realmente, eu não sabia como observar. Não tinha ideia como observar. Aí a gente vai se dando conta, com o passar do tempo, que observar é muito além do que ver só, que a gente vê. Essa é a realidade, a gente observa tudo e todo mundo está nos observando. Só que num olhar mais, assim, raso. E quando você começa a observar, você percebe que não é tão raso, que é muito mais profundo. E que daí você entende o que é de fato uma observação. Ainda claro que eu estou no início, que é um início ainda, e que as nossas preocupações ainda existem, porque a gente vai lidar com os humanos dentro de uma clínica, onde a gente vai mexer com feridas, e que é preocupante, é preocupante que a gente não leve a nossa percepção, que a gente tem essa questão ainda, que a gente não é totalmente. É sobre isso. Então, né, pra mim, o insight está sendo muito bom na parte que a gente debate, a gente troca ideias, né, juntos. Tá sendo totalmente diferente do que eu imaginava. De início, eu achei que fosse ser diferente mesmo, não ia ser nesse estilo que a gente tá fazendo, né. Eu achei que a gente ia pra clínica mesmo, que a gente ia ter contato com o paciente. A gente imaginou um milhão de coisas, né. E no fim, não tá sendo nada disso. Mas realmente, a gente não tinha como já ir pra clínica com a nossa carga, com a nossa bagagem, porque a gente tem bagagem nenhuma. Então é importante, tá sendo importantíssimo parar pra observar, né, parar pra ter essa percepção agora de como é uma observação, porque a gente achava outra coisa, né? E aí a gente já associa com clínica, com paciente, não sei o quê, e não é nada disso, a gente parar pra ouvir as pessoas, parar pra ver. E ainda mais a questão da gente poder fazer os nossos julgamentos, sem deixar, né, se as nossas ideias interfiram, né, como as meninas falaram lá na sala, é um julgamento autorizado, né, a gente pode fazer. Isso foi muito bom, assim, é muito legal
dessa parte do estágio, né? E daí é onde a gente vai exercendo mesmo a nossa profissão, né? A gente vai sabendo identificar as coisas, colocar nome às coisas, né? Dar nome mesmo. Porque quando a gente entra na faculdade, a gente sabe nada. A gente acha que é uma coisa e é outra. E o estágio é exatamente isso que tá trazendo pra mim. A gente consegue parar pra escutar as pessoas que tá do lado. A gente fala pro outro, a gente tem uma pausa nisso. E isso é muito importante, porque a correria do nosso dia, a gente não vê nada, não ouve nada. E a nossa profissão vai exigir isso da gente, né? Tem gente pare, tem gente que estuda, presta atenção na parede, né? Porque a gente não para, que o nosso cotidiano, nossa rotina, nossa correria, luta da vida, a gente não para, sabe? E é isso, sobre isso, tá sendo referência, teremos esse aula primário. Gosto da parte de debates, da parte sociética, porque a gente tem muita coisa ali pra aprender. E a professora deixa tudo no comentário. É uma parte mais chatinha, né? Que colocar em prática quando a gente precisa, é necessário. E é sobre isso, eu acredito bastante. E, pra falar a verdade, no começo eu achei que não fosse acrescentar muito esse estágio. Eu tava meio reticente com a questão da observação, né? Acho que como todos nós, o que nós vamos observar? Qual o objetivo? A gente vai observar o quê e qual o objetivo? Mas ao longo dos dias, das semanas, eu percebi, até comentei com as colegas do grupo, que o estágio foi muito enriquecedor. A gente conseguiu ver na prática algumas teorias e associar. E isso trouxe a gente mais para perto da psicologia. Então, eu acho que valeu muito a pena, eu aprendi muito. Eu lembrei de teorias que já estavam ficando para trás, assim, que a gente viu em outras matérias. E foi muito bom poder passar por esse estágio e associar tudo que a gente já aprendeu até aqui. Estágio para mim foi assim surpreendente, porque no começo eu, assim como a Camila Foleda também falou agora, ia ser algo assim como a gente não ia poder participar, a gente ia ficar só observando. Eu falei, será que aonde isso vai me levar, né? E o fato de ser em trio, para mim foi muito importante, porque as nossas visões diferentes sobre o mesmo assunto foi muito enriquecedor, porque a gente pôde ver por várias óticas a mesma situação. Então, e confrontando isso com teorias que a gente já tinha visto em semestres anteriores, e até estudando teorias que a gente ainda vai aprender, isso foi muito enriquecedor. Eu saio uma pessoa muito mais enriquecida dessa experiência do que a Adriana, que começou lá no começo do semestre. Eu gostei muito dessa matéria. Skinner acreditava que pequenas mudanças podem influenciar muito o comportamento. E eu também acredito. Eu, quando iniciei com a Aisha, minha dupla, o estágio básico 1, foi muito gratificante cada momento, cada aprendizado. A gente sempre vai com uma visão, com um olhar, que nem eu fui com base em observar o comportamento, em focar mais nessa parte, mas querendo ou não, comecei a aprender muito com a Aisha também. Afinal, somos seres humanos diferentes, a gente tem visões diferentes, então nessa questão foi muito rico para mim desenvolver, aprender mais. É claro que eu amo essa parte do comportamento, adoro estudar sobre, mas fui com um olhar também aberto para poder absorver, aprender. E uma das coisas que eu mais aprendi, é muito pessoal isso, foi a escutar melhor, né, as pessoas, a ter esse olhar. Também o que eu quero dizer é muito obrigada pela professora por ter aberto esse espaço para mim. É um sonho gravar esse documentário e começar a gravar aqui mesmo no estágio foi muito gratificante. Muito obrigada também a Aisha por ter topado esse desafio comigo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, foi com muito carinho, um olhar aberto e